Hoje, vou recapitular um filme de comédia coreana inspirador lançado em 2015, chamado You Call It Passion. Um jornalista estagiário acabou de descobrir as dificuldades do campo de notícias. Ela revela lentamente o lado sombrio do mundo do entretenimento e se despedaça. Ela conseguirá ficar em pé? Vamos descobrir juntos. Harry é um recém-formado que acabou de conseguir um emprego na agência Dongmun como jornalista estagiário. Não apenas Harry, mas várias outras pessoas também são aceitas. Um deles é o amigo de Harry na universidade chamado Jin. No primeiro dia de trabalho, eles são apresentados à divisão que irão ocupar. Jin é colocado no departamento de fotografia, enquanto Harry é colocado no departamento de entretenimento. É um departamento chefiado por um homem mal-humorado, Sr. Jae. Sua atitude assustadora é ilustrada pelos gritos e palavras duras que são lançadas quando ele está ao telefone. A atmosfera certamente está ficando mais desconfortável, pois ela está nervosa no primeiro dia. Ela apenas fica perto da mesa do departamento de entretenimento e vê um jornalista sênior ferido em seu departamento chamado Vo. Ele parece ter sido ferido pelo guarda-costas de um artista famoso. O Sr. Jae diz a ele para processar a agência deles. Mas como Vo também os gravou ilegalmente, ele certamente perderá. Assim, ele simplesmente deixou passar. Sr. Jae fica bravo e joga lama no clipe de propaganda de An na TV. Parece que ele tem problemas pessoais com An. É a primeira vez que ela conhece o Sr. Jae e sua primeira impressão certamente não é a melhor. Ele explica que, como estagiária, ela fará hora extra sem fins de semana. O salário dela também não é bom. Em outras palavras, o Sr. Jae avisa a Harry que trabalhar neste departamento será difícil, e ela precisa ser apaixonada. O caráter inocente de Harry e a determinação do Sr. Jae tornam a atmosfera estranha e engraçada. Depois disso, o Sr. Jae diz a Vo para orientar Harry e treiná-la no campo do jornalismo. Depois do trabalho, Harry encontra Jin indo jantar com os outros estagiários. Harry se pergunta por que Jin se candidatou a um estágio quando recebeu um prêmio em fotografia. Ele pode até abrir seu próprio estúdio com sua conquista. Jin responde que o que ele precisa agora é experiência de trabalho. Quando eles chegaram ao restaurante, eles conversaram mais sobre sua vida difícil como estagiário. Jin fica de olho em Harry e mostra sua preocupação com Harry, protegendo-a de beber qualquer álcool porque ela é intolerante ao álcool. No início da manhã do dia seguinte, o Sr. Jae liga para Harry para investigar o recente acidente de carro de uma boy band chamada Kiss. Harry imediatamente corre para o hospital. Os repórteres enlouquecem porque ainda não receberam nenhuma informação sobre o acidente do Kiss. De repente, um dos médicos passa e é pego de surpresa. Os repórteres imediatamente o seguraram para uma entrevista. Ela relata diretamente todas as informações que recebe ao Sr. Jae, mas as informações dela estão longe de serem suficientes. O Sr. Jae a repreende e diz a ela para conhecer o gerente do membro ferido do Kiss. Felizmente, ela esbarra no último ano da universidade. O nome dela é Shai, uma repórter de uma agência diferente. Shai explica que uma vez trabalhou na agência de Harry, então ela entende que trabalhar com o Sr. Jae é cheio de exigências e ajuda Harry a encontrar o gerente. Harry se aproxima do gerente rapidamente e pede as informações que o Sr. Jae deseja, mas Harry nunca entende isso em detalhes. Então, o Sr. Jae a repreende novamente. O segundo dia de Harry é muito mais difícil do que ela pensa. Ela decide fazer uma pausa e tomar um pequeno café da manhã no corredor do hospital. Um repórter está ao vivo ao lado dela, e o rosto cansado de Harry é transmitido na TV. Mais uma vez, o Sr. Jae liga e grita para voltar ao seu trabalho. A cansada Harry murmura enquanto ela instintivamente grita de volta para o Sr. Jae. Todos no escritório riem de seu descuido. No dia seguinte, JS, como empresário de An, anunciou que An conseguiria um papel de liderança em um filme rodado nos Estados Unidos. O Sr. Jae pede a Vo para cobrir o próximo briefing do filme. Mas Vo recusa porque o guarda-costas de An já o conhece, então ele definitivamente não pode se aproximar de An. Por causa disso, o Sr. Jae designa Harry para se esgueirar até lá e descobrir sujeira sobre An. Harry hesitantemente se recusa, pois quer acusar An por nada significativo. Esse longo debate leva o Sr. Jae a pedir a Vo para orientar Harry novamente. Vo enfatiza que Harry não sabe nada sobre o que aconteceu no passado, então ela deve ficar quieta e ouvir o chefe. Isso força Vo a fazer o trabalho de qualquer maneira. A próxima tarefa de Harry é entrevistar uma boy band recém-estreada. O líder da boy band diz que a gerência os restringe fortemente. O gerente deles só pensa em lucro. Harry está muito preocupado e escreve os resultados controversos da entrevista. Quando o artigo é publicado, o diretor da agência liga imediatamente para o Sr. Jae. Mas, Harry pegou o telefone. Ela nem reconhece a voz do diretor e age de forma atrevida.
Mais tarde, o diretor ordena que o Sr. Jai demita aquele que escreve sobre um assunto tão controverso. Ele acha que o artigo é muito subjetivo, o que prejudica a existência do departamento de entretenimento. O Sr. Jai discorda fortemente. Ele não quer demitir alguém apenas por causa de um artigo controverso. Embora o Sr. Jai seja rude, ele parece cuidar de seu subordinado. Mas é claro, ele repreende Ha-He e dá uma punição vergonhosa a ela para cumprimentar todos os veteranos no escritório. À noite, todos os funcionários vêm jantar juntos. Ha-He se junta a um brinde e inconscientemente bebe o álcool. Certamente, o intolerante ao álcool Ha-He fica muito bêbado. Após o jantar, Jin leva Ha-He para sua casa. Quando Ha-He acorda no dia seguinte, ela fica chocada porque Jin está em seu quarto. Jin explica que Ha-He ficou muito bêbada na noite passada e ela forçou Jin a ficar em sua casa. Mas ele se certificou de que nada acontecesse entre eles, pelo menos não sem o consentimento dela. Mas Ha-He na verdade não se importa, então eles começam a namorar. Hoje, o Sr. Jai ensina Ha-He a escrever melhor. Ele sempre verifica cuidadosamente o trabalho de Ha-He. Como resultado, Ha-He tem que revisar sua escrita muitas vezes. O Sr. Jai também se cansou de ler e gritar com ela. Ele acabou pedindo a Ha-He que parasse de escrever e fosse para casa. É mais um dia cansativo para Ha-He, mas ela precisa continuar trabalhando porque as contas estão se acumulando. No dia seguinte, Ha-He chega ao escritório bem cedo pela manhã e atende a ligação do informante e imediatamente se conecta ao Sr. Jai. O informante dá uma dica sobre ter sido atacado perto de sua casa e tratado em um hospital. O Sr. Jai e Vo acham que essa notícia parece suspeita. An está sempre cercado por guarda-costas e seguranças. É impossível alguém atacá-lo. Este é um possível título exclusivo se eles puderem descobrir a verdade. O único pessoal disponível é Ha-He, então ela tem que ir lá sozinha. Muitos repórteres se reúnem em busca de informações sobre An. Quando Ha-He tenta se juntar à multidão, Shai de repente a puxa para fora. Shai diz que não faz sentido se juntar à multidão. Por esse motivo, Shai tem a ideia de machucar seus pés para que eles possam ir facilmente ao hospital e entrar no quarto de An. 2 seguranças guardam o quarto de An. Shai decide atraí-los para dar uma chance para Ha-He entrar na sala. Surpreendentemente, esse plano estúpido funciona perfeitamente. An fica surpreso ao ver um repórter em seu quarto, mas ele realmente parece tranquilo e bem. Antes que Ha-He tivesse tempo de entrevistar An, uma mulher correu para o quarto. An imediatamente esconde Ha-He e age como se nenhum repórter tivesse entrado. A mulher é a CEO da JS Management, CEO Jan. Ela é responsável por toda a agenda de An. Ela conhece An para dizer que ele conseguiu o papel principal e irá para a América para filmar. Suspeitamente, An não parece feliz. Talvez ele seja forçado a isso por lucro. Há um intenso debate entre o CEO Jang e An. Quando o CEO Jang saiu do quarto de An, An imediatamente fala sobre o relacionamento entre ele e outros artistas para Ha-He. Ele pede a Ha-He que publique o escândalo, mesmo que isso o afete negativamente. Ela não entende o motivo, mas hesitante pega a informação. Mas ela não tem certeza do que fazer com essa informação. Quando Ha-He chega ao escritório, ela mente e explica que An teve hematomas como depois de ser atacado. O Sr. Jai argumenta que deve haver algo grande escondido por trás desse problema e a repreende. Vo leva Ha-He ao telhado para acalmá-la e explica que o Sr. Jai é a única pessoa que luta pela divisão de entretenimento. Atualmente, muitos sites de notícias online gratuitos se tornaram seus rivais. Então eles têm que dar algo bom para sobreviver. Vo concorda que o Sr. Jai é um esquisito, mas Ha-He deve respeitá-lo. Ha-He está em um dilema porque não tem certeza se pode publicar o escândalo. Para encurtar a história, seguindo o conselho de seus colegas, ela acaba publicando de qualquer maneira. Este artigo é um sucesso e se torna o primeiro relatório exclusivo dela. Depois do trabalho, Ha-He e seus colegas de trabalho se reúnem para jantar para comemorar. Eles discutem as notícias que o Sr. Jai cobriu há muito tempo. Naquela época, houve uma confissão de uma mulher que procurou o Sr. Jai afirmando que ela havia sido assediada sexualmente por An. O caso já foi levado ao tribunal, mas o processo foi arquivado depois que a mulher desapareceu. O Sr. Jai sofre uma grande perda e pulou uma promoção por causa disso. Esta é a história de por que o Sr. Jai odeia An e tem um relacionamento ruim com sua agência. No dia seguinte, o CEO Jang fica preocupado com as notícias de Ha-He. Ela convida o Sr. Jai e Ha-He para jantar juntos. Vamos apenas dizer que eles estão tentando comprar o Sr. Jai e seu departamento para cobrir coisas boas sobre eles. Eles planejam fazer uma entrevista exclusiva depois que An terminar as filmagens do filme nos Estados Unidos. Isso faz com que o relacionamento entre o Sr. Jai e o CEO Jang melhore. Mas será que o Sr. Jai vende sua integridade por algumas estátuas de ouro? Com o tempo, alguns dos estagiários se demitiram.
O mesmo acontece com Vou depois que ele entra em uma discussão acalorada com o Sr. Jai. Vou escolheu viver uma vida pacífica tornando-se um barista em um café. Não muito depois da demissão de Vou, Harry é nomeado funcionário permanente. Infelizmente, Jin também decidiu se demitir porque recebeu uma oferta de seu superior para trabalhar juntos como fotógrafo em Manhattan. Acontece que An e o CEO Jang não estão em um bom relacionamento. An desaparece no meio das filmagens e há rumores de que planeja deixar a JS Management. An até agendou uma coletiva de imprensa com o CEO Jang para anunciá-lo, mas o CEO Jang não vai deixá-lo ir assim. Afinal, ele é o ganso de ouro que rende muito dinheiro à administração da JS. O CEO Jang vai até o Sr. Jai e entrega um arquivo sobre o caso de assédio sexual de An para enterrar o plano de An de sair. Será uma notícia exclusiva, então o Sr. Jai aceita de bom grado. A estrela em ascensão Harry é encarregada de compilar as evidências que o CEO Jang deu e escreve um artigo. Após alguma investigação, Harry encontra algumas discrepâncias e acha que o CEO Jang as fabricou. Depois de saber disso, Harry se recusa a publicar o artigo e explica a situação ao Sr. Jai. Isso faz com que o Sr. Jai não tenha certeza do que fazer e diz a Harry para ir à coletiva de imprensa de An. Quando a coletiva de imprensa está prestes a começar, todos os repórteres ficam chocados com as notícias recém-lançadas sobre as novas evidências de assédio sexual de An. Acontece que o Sr. Jai decidiu escrever um artigo sobre isso ele mesmo. Isso faz com que a atenção do jornalista seja atraída para esse assunto e torna-a incapaz de anunciar sua saída da administração da JS. Isso força a interromper a coletiva de imprensa mais cedo e sair de cena. Quando ele tenta sair, o carro dele de repente sofre um acidente. Quando Harry retorna ao escritório, ela tem um debate feroz com o Sr. Jai sobre isso. Mas o Sr. Jai explica que, como repórteres, eles só podem publicar o que obtêm, não investigá-lo, porque eles não são policiais. É difícil para Harry aceitar os argumentos do Sr. Jai. Sabendo disso, Harry tenta gerar seu próprio plano. Ela entende que todas essas controvérsias são o jogo do CEO Jang para explorar An e escreve um artigo sobre isso. Embora o Sr. Jai e o outro funcionário gostem da ideia, o diretor os proíbe de publicá-la. Parece que o CEO Jang tem amigos em altos cargos que tornarão isso difícil. Sentindo-se derrotada, Harry tenta confrontar a CEO Jang em sua coletiva de imprensa, mas ela parece uma esquisita, acusando-a sem nenhuma prova. Sem que ela saiba, o Sr. Jai e o outro funcionário têm um plano brilhante. Em vez de publicar o artigo por meio de sua agência, eles o divulgaram nas mídias sociais. Rapidamente se espalhou e se tornou viral. O outro jornalista fica sabendo disso e começa a pressionar o CEO Jang também. Desta vez, ela não pode mais se esquivar do assunto. A história termina com a notícia sobre a verdade do caso de exploração de An sendo revelado e o CEO Jang é preso por causa disso. Uma verdade sombria geralmente está por trás da vida glamourosa de seu ídolo. O jornalismo é uma espada de dois lados que pode revelar a verdade ou enterrar a verdade com mentiras. O que você acha do jogo sujo do CEO Jang? Deixe-nos saber o que você pensa na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigado por assistir e, como sempre, até a próxima.